Bem-vindos ao meu canal Jetzt die Wahrheit. Hoje é dia 31 de julho de 2023, são 19 horas 23 minutos na Alemanha. Um seguidor me perguntou se os ativadores já haviam libertado algumas outras salas existenciais. Disse ele, muito interessante a série Adnan. E fica ótimo com os desenhos ou exemplos que você vai deixando na postagem. Para a gente ter uma base, embora não haja nada parecido, só para a gente ter uma ideia mesmo. Muito interessante, os Honlish realmente têm semelhança aos cabelos dreads que usavam. Tinha um amigo que teve problemas com esses dreads, teve que parar de usar. E ele me mandou uma parte do meu vídeo onde estava escrito: é por isso os ativadores fazem controle das salas que eles já recuperaram e expulsaram os retorcidos e todo o seu exército de desenhos criaturas abomináveis e ignóbeis. E ele disse, então há salas que os ativadores já conseguiram salvar? Aqui está a conversa. Vou aproveitar o que ele perguntou para esclarecer a outros que possam perguntar também. Na Adnan, eu já havia dado a resposta de que eles não libertaram a nossa sala, pois aqui, os DNAs, nós humanos, estamos ajudando os que nos aprisionam. O quê? Se você está acompanhando meus vídeos desde muitos anos, ou anos suficientes para entender a mensagem, vai saber do que a Adnan se refere e vai ter a resposta. E eu respondi, a nossa sala não dá, porque nós mesmos, os que são adormecidos, ajudam os inimigos, e isso vocês encontram resposta em alguns vídeos anteriores da série. E saberão qual a dificuldade que os ativadores têm nessa sala humana. E na história dos aspirantes ativadores, Uto, um dos aspirantes que voltou à tona há pouco tempo, tem uma reação que surpreende o outro aspirante, Kaique, quando deseja desvanecer a sala existencial humana para sempre, de uma só vez. Vejam que as respostas ou já foram dadas, ou estão em vídeos fora da Adnan, ou serão dadas em vídeos seguintes. Se vocês conhecem, assistem ou assistiram meus vídeos de 2009 a 2013, em um deles eu disse sobre as salas existenciais. E em outro disse que nesse mundo ninguém criava nada que não fosse desse sistema. E eles nada contam que seja de fato fora daqui. Mas a mensagem está contando a vocês uma história totalmente fora daqui, não tem relação com nada deste mundo, não tem a ver com livros, historinhas e provas do mundo em que estamos. A mensagem não conta nada que ajude a manter ou defender esse mundo, como se fosse um mundo onde somos bem tratados, amados e felizes. Vejam os filmes, livros, invenções, as descobertas, os achados, todas as histórias que nos contam, afirmando que vivemos no passado, exatamente como nos provam ou contam. Aqui, com um mundo de personagens, livros, filmes, séries, novelas, provas, exatamente tudo é ou foi feito com as historinhas do mundo, desse sistema nosso, desse nosso mundo, tudo conectado, interligado. O que disseram que é verdade e real nosso, tudo é daqui, nada é nosso, e nada é fora do mundo dele. Mesmo quando eles falam do fora daqui, é o fora daqui desse mundo, entendam isso. Mundo do invisível, oculto, misterioso, outros planetas, outros sistemas solares, universos paralelos, outras dimensões, etc. Não nos contam o fora daqui real, porque senão se entregariam. Mas pode ser que inventem um jeito de dar a todos fora daqui, entre aspas, diferente, já que nossas mentes
as das pessoas reais e humanas estão começando a se movimentar e perceber o engodo e todas as construções das mentiras que nos deram e nos fizeram sustentar. Nos deram afirmando que é nossa verdade, a nossa realidade real. Também falei em vídeos antigos e repeti em vídeos seguintes, até hoje, que a criatividade nossa é michuruca e que não somos seres inteligentes, como nos disseram. A criatividade nossa, como humano aqui, é como tudo mais dado por ele, como a vocação, o ensinamento, aprendizado, intuição, ideia, mas vem do mundo do sistema. Tudo que você for desenhar, criar, já teve alguma pessoa dele que passou aquilo. Mesmo quando você tiver pequenas ideias diferentes, quando fizer um desenho, está criando algo deste mundo, de alguma coisa conectada, correlacionada aqui dentro. Ninguém nunca criou alguma coisa de outras salas existenciais, de outros mundos que não tem nada a ver com o nosso mundo, de outros seres que não tem nada a ver com o nosso mundo. Mesmo se eles criarem seres contando que são aliens, que vêm de outros planetas, são todas histórias deles mesmos, que a gente já conhece e que faz parte desse mundo. Então, tudo vem do mundo do sistema e todas as explicações estão nos vídeos, caso alguém se interesse em conhecê-las. Agora me digam, se vocês prestaram atenção que a história dos nascidos e não nascidos está contando sobre seres, existências que nada têm a ver com o mundo do nosso sistema enganador. Vocês tiveram a sensibilidade de perceber essa fineza da liberdade e do amor que a mensagem está oferecendo e dando a todos nós? Não há guerras onde os heróis são aplaudidos porque podem matar muito bem e bastante. Não há promoção à divisão, ódio, separação, sofrimento e dor. Não há o mundo do sistema sendo promovido, um mundo cruel, de falha, de maldades, de violência, de visões. Tudo que a mensagem mostra, tudo que eu conto das histórias que a mensagem me dá para passar a vocês, só há amor. E mostra a luta pela liberdade mental e física de todos nós. Vejam as séries, filmes e livros deles. Eles falam de seres lindos, encantadores, mas toda a beleza e pureza foi baseado em nós mesmos. Imagens roubadas de nós mesmos. Quando nós estamos fora da sala, ou quando ainda estamos aqui aprisionados, eles nos roubam também. É o roubo o tempo todo, com você na matéria aqui da sala, no seu mental, ou quando você está em outros níveis mentais também. Estamos num mundo enganador que tem como fundação a mentira, o roubo e a crueldade. E quando falam ou mostram sobre os seres do mal, todo o mal foi e é baseado na natureza cruel dos nossos controladores e da natureza da fundação e existência dessa sala existencial em que estamos. E nos livros deles estão as guerras, conflitos, lutas, batalhas e seus heróis e valentes, os personagens principais ou não, os de suas historinhas, só vivem a combater. E há sexo, inveja, interesses obscuros, abuso de poder, maldades, traição, sedução, pedofilia, conspiração, incesto, crimes hediondos, torturas, crueldades. E tudo é mostrado como se eles tivessem orgulho de nos mostrar tanta perversidade e ainda provar que muitos de nós vão ser convencidos a apreciar e aceitar como sendo nossa verdade, que somos assim. Eles têm plena certeza. Plena certeza? É pleonasmo, eu sei, mas quero escrever hoje assim, que nossas mentes se aprisionam no medo, angústia, susto, surpresa, espanto, confusão. Eles sabem que muitas mentes vão gostar.
E eles convenceram e convencem a muitos de nós, fazendo-os acreditar que nós somos o que eles mostram, dizem, ensinam, desenham para nós. E eles também têm certeza que todos esses convencidos sairão repetindo o que tomaram como verdade, o que aceitaram como parte de nossa humanidade. Vão, convençam outros, manipulem outros, ajudem os nossos carcereiros a se sentirem cada vez mais superiores. E nesses livros e filmes vemos somente violência, agressividade, crueldade. E cortam braços, cortam pernas, cortam pênis, torturam, furam, queimam, estupram, espancam. E as pessoas aceitam que seus heróis viviam nessa violência e ainda eram seres ou pessoas capazes de reação, ação e emoções humanas normais. Não ficavam eles perturbados, desgastados, com problemas psicológicos? Vocês creem mesmo que a mente humana suportaria viver dias e dias, anos e anos, ou toda a vida na violência? E esses nossos que aceitaram saíam repetindo o que tomaram como verdade, o que aceitaram como parte de nossa verdade, de nossa humanidade. Mas tudo isso é falsidade. Nós não somos assim. O que a mensagem já explicou sobre nossas mentes colapsarem se ficarem expostas somente ao mal, mal demasiado, somente coisas ruins. Nossas mentes não suportariam. Então, vocês acham mesmo que com o que eles mostram nos filmes e até em registros e documentações que provam, entre aspas, as provas deles sobre essa selvageria de povos antigos? Ainda haveria mentes lúcidas e capazes de se manterem analíticas, seguras, aptas para tomar as decisões certas? Não haveria uma mente humana nessas condições, somente eles, porque os psicopatas têm emoções reversas. Mas eles não conseguem viver com humanos completamente doentes à volta deles. Eles precisam da gente para manter o mundo deles. Então é impossível que tenha sido dessa maneira que eles contam. Matutem, essas mentes vivendo dessa maneira decidiriam e agiriam humanamente? E nos filmes, séries e historinhas dos livros do povo do nosso sistema, quanto mais violentas forem, quanto mais ação, guerra e morte, mais os humanos, cujas mentes nunca conseguiram entender que são prisioneiras e enganadas, adoram, favoritam e promovem a leitura, ou que outros nossos assistam suas histórias que transformaram em filmes. Eu tenho vídeos sobre esse tema. Eu vou repetir a frase: e ainda haveria mentes lúcidas e capazes de se manter analítica, elas estariam seguras e aptas para tomar as decisões certas? A gente aqui, com um pouco mais de estresse, ficamos aturdidos. Imagina viver em um mundo violento como mostram em filmes como Senhor dos Anéis, Viking, House of Dragon, Game of Thrones e todos os outros, que são da mesma linha de violência constante. E os personagens principais, quem são? Reis, rainhas, princesas ou aqueles outros abaixo deles que servem ao reino ou ao império por interesses iguais. Esse tema eu também já conversei com vocês em outros vídeos. Eles fazem as nossas pessoas torcerem por eles mesmos. Eles não mostram histórias de gentes comuns. Eles mostram sobre a realeza, sobre eles que estão no topo, estão no poder.
Os nossos da massa só estão lá em seus filmes e histórias para morrerem e serem vítimas. E a nossa gente ainda fica aplaudindo esses tipos de livros, séries, filmes. É realmente desesperador para uma mente humana livre assistir a própria espécie nessa decadência totalmente idiotizada a esse ponto. Vocês não sabem como isto me atinge, me afeta. Eu tenho alguns vídeos que já toquei no assunto dessas séries, mas eu acho que não dei continuidade e os vídeos não foram finalizados na edição, mas eu darei um jeito de publicar quando eu tiver tempo. Filmes como Game of Thrones, House of Dragon, Senhor dos Anéis e outros violentos que misturaram amor, união, família, amizade e humanidade, entre aspas, para encantar a mente dos incautos que não perceberam ainda como o feitiço e o transe é soprado em seus olhos e ouvidos, como acontece o encanto da prisão em que estão. Para eles, história boa é quando tem todos esses temas, porque querem fixar nas nossas cabeças que os humanos são assim, agem assim, é a natureza humana, é o que eles querem que fique bem fixado nas mentes humanas. Mentirosos enganadores, essa é a natureza psicopata deles. Eu garanto a vocês, quando vão se libertando, vocês não conseguem mais assistir aos filmes, séries ou ler seus livros sem estar com o filtro mental ativado e o senso crítico irritado e ativo o tempo todo. Vão de verdade se irritar com a leitura ou quando assistirem esse tipo de filme. Tive um seguidor que colocou fogo em toda a coleção de um famoso escritor que o sistema promove veementemente. E seus livros viraram séries e filmes. Livros caros, coleção desejada pelos manipulados nossos, fãs desses autores e suas obras. Pois ele também foi um desses fãs e, de repente, a mente entrou em estado de privilégio mental. Por sorte, antes que fosse tarde demais. E ele decidiu, não iria mais promover esse tipo de leitura e não doaria os livros para que não fosse ele responsável da prisão de outra mente. E assim, resultado, todos os livros queimados. O dono ria enquanto queimava a obra do tal, bem falado, promovido e aclamado autor-escritor. Eu não lembro dos outros títulos que ele tem. Essa gente sempre tem muitos títulos. Eu imagino como foi duro para ele queimar todos os livros, mas essa é a postura de desperto. Pois não tem como se dizer desperto e no real processo de desconstrução e ainda apoiar o mundo do sistema de suas pessoas, livros e historinhas. Agora matutem e comparem. Comparem a Atene, a história dos nascidos e não nascidos e todas as historinhas de todos os livros do nosso cruento sistema. Entendem que não vale a pena assistir aos filmes, séries, novelas e nem ler seus livros para se convencerem do que eles falam, mostram, ensinam, sugerem e alguns eles fazem para provar com a prova deles mesmos. Vocês entendem? Eles podem provar o que eles quiserem, todas as suas mentiras e as suas falsas verdades. A mensagem está dando aos brasileiros um presente de amor. É um doar sem interesse. O único interesse dela e o meu é de ajudarmos que mais outros nossos possam ver onde estão e que vejam também quem são os que nos dizem, mostram, falam, ensinam e até provam, entre aspas, o que querem. Quem são eles? Onde eles nos mantêm? É no Brasil e em outros países pobres onde há mais pessoas reais.
Eu já expliquei esse assunto, falei do porquê os nossos poucos restantes humanos reais estão fora do Brasil. Que há alguns dos nossos nos países bases dos que nos controlam, que são os países mais frios e ricos, com exceção dos países ricos em áreas de deserto, que há muitos deles por lá também. Do mesmo jeito há no Brasil, que tem clima temperado, mas a concentração dele é mesmo em países mais frios. Há muitos brasileiros vivendo fora do Brasil. E o que eles são lá? São os ricos e poderosos? Não, estão indo por causa de dinheiro, para terem uma vida melhor. Entendam que se humanos reais estiverem em países ricos, eles não estão sendo aqueles que comandam, que dão ordem, que controlam. Eles estão como trabalhadores, eles estão servindo aos grandes. E eles gostam muito de países frios. Vocês não acham estranho que quando entramos no mundo, sentimos frio? Olhem os bebês, eles sentem frio. E quando estamos morrendo, sentimos frio. Entendem porque eu sempre tentei chamar a atenção de vocês para os extremos desse mundo, extremos gerais, mas principalmente os extremos do clima, da temperatura. Toda essa explicação eu já dei em meus vídeos antigos. Por esse motivo, a mensagem original e humana está sendo passada na língua portuguesa do Brasil. Eu poderia ter feito toda a mensagem em inglês, eu poderia ter feito em alemão. Se eu me dedicasse, eu estaria falando o alemão melhor. Mas a mensagem não queria que fosse em inglês, não queria que fosse em alemão. Era para ser em português. E era para ser passada por uma pessoa humana que ama nossa humanidade como ninguém nunca amou. Quem é? Eu, com todo amor. Pois eu amo e amo e amo a ideia de nos ver todos livres. Quero que se torne realidade real. Ah, os outros países, também pobres, lá estão com outros humanos reais. Deveriam ter chegado a mim, mas eles não deixaram. Me tornaram invisível, sabotaram todas as minhas chances. Mesmo assim, é no Brasil onde se encontra a maioria desses humanos. E entre nós há muitos desses outros humanos, aparência e atitude imitada de humanos. E a aparência de humano não garante a humanidade. E esses outros que estão entre nós, eles encenam memória de gente sedada. É como se eles tivessem uma programação para agirem como se fossem humanos de verdade, como se eles não soubessem quem eles são. Então, seus scripts são de gente normal, entre aspas. Eles encenam até o final como se fossem um de nós, como sendo gente do bem, do povo, gente comum. Alguns deles ficam sedados, pois para eles agirem como se fossem do bem, do amor, por muitos anos é intragável, pois a natureza real dessas pessoas é uma natureza de psicopatas. Eles não possuem o pacote de emoções e se cansam da gente. Somos inferiores aos olhos deles. Imaginam a superioridade de não sentir absolutamente nada, de poder controlar aqueles que sentem. É por isso que é difícil para alguns se fazerem de bons o tempo todo, durante muito tempo. E alguns deles precisam conviver entre nós, casar, ter filhos, ser vizinho, ser amigo, ser parentes. Bom, quanto mais a mensagem chegar aos nossos dentro do Brasil, quanto mais deles chegar a mensagem, os nossos, e eles depois chegarem a mim, e quanto menos dos nossos se juntarem, se aliarem aos afanadores, melhor para todos nós. Isso ajudará os outros, aqueles que eles não permitiram que estivessem comigo desde que eu comecei. A mensagem não está sendo transmitida à toa. Vocês já pensaram nisso?
Por que essa mulher está há tantos anos insistindo nisso, apesar de tudo que aconteceu a ela? Matutem. Vocês entendem isso? Que a mensagem não está sendo transmitida à toa? Vocês entendem isso? Que não é à toa toda a minha insistência, toda a minha dedicação e defesa para com a mensagem, para com a nossa humanidade? A mensagem, ela não sai dos livros e nem dos personagens do nosso mundo. Observem isso e registrem na memória de vocês. E muito menos a mensagem sai da mente manipulada, possuída e tomada daqueles nossos que estão ajudando os possuidores de suas mentes fracas. E muito menos sai da ideia, coração, boca ou palavras daqueles que não desejam a libertação da humanidade. Os nossos inimigos, os que controlam todo o mundo. E depois de mim, se começarem a aparecer pessoas se dizendo mensageiras ou mensageiros, não os aceitem, neguem e recusem. Não aceitem e se mantenham fiéis à mensagem. Se mantenham fiéis à nossa humanidade. Eu estou preparando uma pessoa para que quando eu ficar mais velha, ou velha demais, e não aguentar ficar aqui, ou já que não possa mais estar lúcida para escrever, essa pessoa, ou talvez serão mais de 3, ainda não estou segura, mas uma delas é seguro, que será aquele que vai continuar a manter os vídeos e postagens. Há alguns que dizem que tudo que falo é só uma história. Isso dizem eles porque são defensores das histórias do sistema, dos seus livros e os seus personagens que os escrevem ou ensinam suas historinhas. Todos aqueles que têm suas historinhas, escreveram entre aspas, ou escrevem livros, e todos aqueles que me copiaram, afanaram a mensagem, aqueles que construíram historinhas, temas e assuntos com a minha mensagem, todos lucraram e lucram. A única que não lucrou aqui financeiramente sou eu. Então preste atenção a esse detalhe. Todos falam, fazem, mostram, porque estão lucrando. Alguns já imitaram até meu jeito de falar. No princípio, eu puxava muito português e tinha os sotaques do Rio e São Paulo e, imagina, os sotaques de outros idiomas. Eram homens e mulheres tentando imitar o meu jeito. Muitas mulheres de várias idades foram lançadas no virtual se passando por mensageiras também. Tudo tentando ser quem não são. Desastre total. Algumas delas foram detectadas por seguidores. Imaginem isso. Se fosse eles quem tivessem recebido a mensagem, eles já estariam lucrando com ela desde sempre, desde lá de trás. Filhos de cuco, cucos são. Os cucos são pássaros parasitas. Eles destroem a vida dos filhotes de outros pássaros e tomam lugar. Os pais dos cucos abandonam os ovos e vão embora. E esses que estão sugando a mensagem são parasitas também. Imagina eles fazendo filmes, séries e jogos com a história dos nascidos e não nascidos. Iriam colocar os ativadores matando, guerreando, como eles acostumaram a nossa gente a gostar de assistir seus heróis e personagens favoritos agindo, batalhando em nome de honra, de terras e outros motivos suspeitos para se fazer guerra, para matar. Mas prestem atenção, mesmo que eles não receberam diretamente a mensagem, já lucraram com ela, porque a afanaram, modificaram, acharam um jeito de se darem bem com o que nunca deveriam ter tocado com seus pensamentos, olhos, desejos, pois eles não são dignos dela. Já venderam cursos, apostilas, deram palestras, venderam livros. Vocês não sabem como já usaram a mensagem contra a nossa liberdade. E não somente no Brasil, mas em vários países do mundo todo. Pois, quanto mais das nossas pessoas eles atraem, pior para nós os reais.
Se esses falsos humanos fossem boas pessoas, bons humanos, como eles bem tentam ensinar, se tivessem boas intenções para com as nossas pessoas e humanidade, teriam vindo a mim, humildemente, com interesse em ajudar, em saber o que poderiam fazer para me ajudar a passar a mensagem em segurança. E não iriam tentar esfoliar e se apoderar dela, mesmo que em partes. Pessoas honestas não fazem isso. Pessoas despertas e amorosas não fazem isso. Eles me lembram zumbis arrancando parte das pessoas para devorá-las. Eles têm arrancado pedaços da mensagem, usufruindo de suas partes, como zumbis apodrecidos fazem. Se eu fosse um deles, eu nunca receberia a mensagem, pois eu não seria digna, eu não estaria à altura de tanta honra e amor, de tanta suavidade e doçura dessa mensagem. Mas eu fui escolhida, e os falsos afanadores não. E isso responde a qualquer dúvida. Se eu a recebo, é porque eu sou digna dela e quero continuar a ser. E eu sempre fui uma pessoa muito calma, bondosa e humilde, mas acho que eles confundem minha humildade com falta de coragem para agir em proteção da mensagem e da nossa humanidade. Olhem para eles, a todos que afanaram a mensagem, aos que encenam ser mensageiros, que fingem ser, eles que intuem, que têm acesso a todas as informações que eu passo amorosamente. Alguns repetem assim descaradamente as coisas que eu falo. Como anos e anos eu falei sobre justificativas, e aí tem uns que ficam repetindo isso. Falei que as crenças são grilhões, aí eles trocam a palavra e falam que são cadeados. E anos atrás, bem no começo, eu fiz vídeos falando sobre o karma e o livre-arbítrio que não existiam. E alguns anos depois, na língua espanhola, já começaram a fazer vídeos. Eu disse a vocês, começou primeiro com línguas estrangeiras, copiando a mensagem. Depois, inundou o Brasil. E até hoje tem aí esses farsantes falando sobre o karma, que o karma não existe. Copiando os meus textos, copiando a mensagem, sem nunca citar a mim, a fonte original. Sintam a repulsa que a presença deles causam. Se vocês estão mesmo no processo real de desconstrução, quando ouvirem essas pessoas e detectarem a mensagem, ou pequenas partes ou grandes partes dela, saindo da boca dessa gente, com suas palavras, suas explicações, se vocês não têm estômago forte, se preparem, porque dá repulsa, gente. Vocês sentirão repulsa, asco por suas imagens, suas vozes, gestos, pois são realmente pessoas nauseantes. Mas não pensem que são só os de aparência feia, asquerosa. Não, eu sei de um que o pessoal não suporta esse homem, a aparência dele é realmente repugnante. Mas há os de boa aparência, cheios de risinhos, rostinhos carismáticos, mas se forem detectados, a máscara cai. Imagina uma pessoa linda que te conquistou e você fica com ela até o momento que você descobre que é um psicopata e quer te matar. Você vai continuar achando essa pessoa linda? Ele vira um monstro. O rosto continua ali bonito, não é? Mas vira um monstro para você. É isso que acontece quando a gente detecta essas pessoas. Mesmo com boa aparência, se torna horroroso, monstruoso. Eles querem ser o que não são e sabem se promover. E além disso, têm a ajuda de outros iguais a eles. Enquanto eu estou só. Não estou mais tão só. Ao meu lado estão alguns corações de bons humanos, vocês que me seguem e respeitam a minha mensagem. E eles não sabem, mas pessoas, algumas até bem adormecidas também, escutaram eles e disseram, e escutam e dizem, é engraçado, esse homem fala coisas boas, mas eu sinto repulsa por ele. Coisas boas são as partes da mensagem afanada e mascarada. E tem outros que disseram,
essa moça tão bonitinha, o que fala é bom, mas tem alguma coisa estranha nela. A mãe de um outro que me contou disse, essa mulher falando essas coisas boas, mas ela tem uma energia negativa. Estão vendo? As pessoas já estão percebendo eles. Aqueles que estão dormindo não entendem porque sentem essa repulsa. Eles não sabem o que está acontecendo com as pessoas. Pensam que ainda estão no controle total delas, mas elas estão mudando. Eles não estão. Estão sendo detectados. Estão sendo repudiados. Eles antes agiam como queriam, pois até meus seguidores, alguns ainda não os enxergavam anos atrás. Mas acabou. Eles estão sendo vistos. Olhos humanos os veem e os rejeitam. E entre eles há homens, mulheres, jovens, pessoas mais velhas, gente de toda a idade, aparência, classe social, ensinando a ser os que possuem o dom de passar a mensagem, conectada com as trocentas crenças e historinhas dos livros e personagens do nosso gerador de historinhas, sistema esgoto maledito, criador de gente asquerosas, mentirosas, farsantes. Eles querem ser aqueles que passam uma mensagem boa, de amor, que liberta o mental. Deboche puro. Eles passam sim. Passam o fruto do roubo, disfarçado, camuflado, bem debaixo dos narizes das pessoas comuns, em puro deboche. Eles sabem que as pessoas não chegaram a mim, pois me tornaram invisível. Então estão confiantes. Sabe quando o ladrão rouba e tem proteção, tem costas quentes? É assim que eles se sentem. Sabe que não serão punidos e que no Brasil as coisas erradas vêm de cima para baixo. Ah, se estivessem aqui na Alemanha, não se sentiriam tão à vontade para agir? À vontade para afanar, ludibriar, enganar, porque aqui ainda tem algumas leis que são seguidas. Bom, eu estou passando e sempre passei a mensagem sem outras intenções. A única é a de ver mais dos nossos desconstruindo o sistema dentro deles, desconstruindo o mundo de falsidade que estão sustentando. Eu nunca cobrei para passá-la, desde que comecei. Nunca tive a intenção de lucrar e usá-la para atrair as pessoas para mim, no sentido de obter lucro financeiro ou poder de controlador e manipulador. Sabe que muitas pessoas pensam ou sentem que se tornam poderosas passando essas informações sobre a mente? Agora se perguntem, isso combina com gente que percebe o sistema? Que desconstruiu o mundo do sistema dentro do mental e em suas vidas? Acham que elas estão preocupadas com a humanidade e com as pessoas ou elas estão preocupadas em ganhar o dinheiro delas? Em trazer dinheiro de volta para o caixa do sistema? Eu não me vendi às agências, não me curvei aos problemas e não abandonei vocês. Reconheçam minha dedicação, meus anos de jornada passando e defendendo a mensagem. Reconheçam meu amor por todos nós, por nossa humanidade. E continuem comigo, porque eu sinto o amor de vocês pela mensagem e pelo meu trabalho. Estou orgulhosa de vocês, que me escreveram enojados quando encontraram esses afanadores online e ouviram de suas bocas a mensagem misturada com as crenças e historinhas desse nosso sistema prisional. Isso é sinal de maturidade mental, de que vocês estão no processo e que a mente está em movimento. Eu quero ver muitos de nós, aqueles que estão aprisionados na rede de mentiras deles, em seus canais, grupos, blogs, sites ou salas, que todos comecem a sentir e detectar essas pessoas enquanto estão com elas, para que comecem a abandonar esses guetos, esses antros de perdição virtual e cuidem da mente deles com amor. E que a mensagem e os nossos ativadores que estão fora daqui, que são nossas pessoas, que já estiveram aqui ou que nunca nasceram,
Que eles orientem os nossos perdidos nestes guetos, para que cheguem até a mim em paz e seguros. Essa é a minha força, o amor e carinho de vocês humanos que estão aqui, e o amor dos que tiveram suas vidas abreviadas, que saíram daqui em forma cruel. Um filho seu, talvez? Uma parente? Um conhecido? Ele pode estar do outro lado, engajado em nos ajudar também. Só temos a nós mesmos. Eu agradeço a vocês todos os dias e agradeço a eles também. E quero lembrar vocês que continuem me mantendo na redoma. Obrigada a todos. Fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.